É a última pergunta para a gente terminar, última mesmo, dos versículos 15 ao 17. Qual atenção estou dando à salvação? Qual a atenção, o cuidado que eu estou dando à salvação? Versículo 15 a 17 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Opa, peraí, como assim? É possível se excluir da graça de Deus, deixando questões teológicas para a IBM, para as aulas do seminário, né, da nossa escola ministerial? O texto diz o seguinte, que é possível se excluir da graça de Deus, sim ou não? Cuidem que ninguém se exclua da graça. E o que é a graça aqui? Todos os benefícios da graça de Deus. É a graça de Deus que nos salva, sim ou não? É a graça de Deus que nos ajuda, que nos fortalece. É a graça de Deus que nos perdoa. Ou seja, é o favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecemos, mas Deus quis nos amar, quis enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele quis pagar o preço pela sua salvação, pela minha salvação. Mas o que é que eu estou fazendo com isso? Um dia lá atrás eu me entreguei a Jesus, batizei, passei a frequentar a igreja. Lá atrás, mas continua. E o texto está dizendo, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, a palavra cuidar é atentar-se diligentemente. Se você tem algo muito valioso, você protege, não é verdade? Aqueles milhões que você tem lá muito protegidos. Não está nem na poupança mais, porque não está rendendo, não é assim? Está pondo no investimento. Seu carro que tem que pôr seguro. Percebe? Nossas casas que tem alarme, ou é condomínio. Você está cuidando, e está certo. Cuidar da sua saúde, mas também cuidar da salvação. Mas é barata, Jesus que comprou aí, problema dele. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Você já pensou nisso, gente? Tem muitos outros textos que a gente poderia pensar, alinhar, trabalhar só isso aqui como um tema. Eu vou ficar preso aqui nesses versículos, porque eu gosto de ir trabalhando aqui a ordem dos versículos aqui. Qual a atenção que você, que eu estamos dando à salvação em Jesus? Tem umas pessoas que dizem aquele negócio assim, que quando a gente se converte, a gente vem com todo fogo, todo ânimo, né? Vou evangelizar, vou fazer, não sei o quê. Mas depois que passa o tempo, o amor se esfria, interpretando erroneamente o texto lá de Apocalipse capítulo 3, que o amor esfriou, do primeiro amor. O primeiro amor que está falando lá de pessoas que caíram em pecado e precisavam se arrepender e levantar. A Bíblia não está dizendo que no início da fé o meu amor é grande e depois eu vou diminuindo. Muito pelo contrário. A Bíblia vai apontar em vários textos ou em toda a Escritura que aquele que nasce de novo precisa crescer. Aquilo que ele começou, ele vai completar. Filipenses 1:6, Hebreus 12:11. Não é o 12 não, estou errado, eu acho que é o 10, esquecendo as referências. Mas lá vai dizer que vocês já deviam ser mestres. Ou seja, se eu já devia ser mestre, significa que eu tenho que crescer. Eu não tenho que continuar no mesmo nível. Colossenses 1:9. Eu oro para que o amor de vocês fique no mesmo jeitinho. Cresça. Não existe na Bíblia esse negócio de que eu iniciei e eu vou diminuir. Ela vai mostrar que eu vou crescer mais e mais em graça e em conhecimento na presença de Deus. Eu vou seguir a minha fé, a minha vida espiritual, de fé em fé, de glória em glória, sempre conhecendo mais a Deus. Sempre nos envolvendo mais em Deus, sempre nos enchendo mais do Espírito Santo. A Bíblia diz, você já recebeu do Espírito Santo, amém, fica parado aí no seu lugar. Não, ela diz, encham-se do Espírito Santo constantemente no seu dia a dia. Vida espiritual, gente, é andar em crescimento na presença de Deus, é querer mais, é querer servir mais, é querer se envolver mais, é entender e receber mais de Deus. Mas às vezes a gente não está vendo isso. Então, a pergunta, qual a atenção você está dando à sua salvação? Jesus morreu por você, Jesus pagou o preço pela sua salvação, isso é verdade. Mas o que você está fazendo com isso? O texto diz, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. E aí ele vai apontar o exemplo de Esaú, que é um exemplo conhecido. E de que forma que a gente pode estar se excluindo da graça de Deus? O texto diz, nenhuma raiz de amargura. O que é isso? Algum problema nos acontece, aquela oração que você fez e quem sabe você recebeu um não, ou não aconteceu. Você orou por aquela pessoa e não foi curada.
aquela bênção que você pediu a Deus e não aconteceu, ou não foi nesse sentido, uma pessoa te fez mal, uma situação na vida aconteceu, a perda de um parente querido, uma luta que aconteceu na vida, sabe o que se a pessoa não tem fé para superar, sabe o que acontece? Nasce uma raiz de amargura, ela fica enraizada não mais em Cristo, ó, o céu falando, ela fica enraizada não mais em Cristo, mas naquele problema que aconteceu nela, e aí o que acontece? Ela não anda mais. Isso foi o caso de Esaú. Ele tinha o direito da primogenitura, ele era o herdeiro da bênção, ele tinha a salvação, ele tinha o direito, mas ele fez o quê? Ele trocou. A raiz de amargura, os problemas, aquilo que estava no coração dele, foi mais forte do que a sua fé, sua vida com Deus. E a Bíblia vai dizer que depois ele voltou chorando, fazendo aquela coisa, Deus, não sei o quê, tentando fazer a oferta, fazendo tudo, mas não tinha mais jeito. Por quê? Porque dependendo do estilo de vida que eu vou levando, que a gente viu antes, caminho que eu vou seguindo, eu não restabeleço as minhas forças, chega a um ponto que a pessoa pode não conseguir mais se levantar. Judas conseguiu se levantar ou ele preferiu se entregar à morte, suicidar? Lembra de Judas? Pedro pecou ou não pecou contra Jesus? Ele traiu ou não traiu Jesus? Mas ele se arrependeu? Judas errou também contra Jesus, mas ele se arrependeu? Não. Está entendendo? Qual atenção você está dando à sua salvação? E aí no texto vai dizer que depois não teve como alterar a sua decisão. Isso é sério, gente. Isso é sério. Gostaria de estar, como diz a palavra, né, em vários, eu quero estar com a minha consciência limpa, deixando claro aquilo que tem que ser falado. Pode não ser palavra de ânimo para você, mas eu creio que pela palavra de Deus é a coisa mais importante. O Senhor morreu por você, para te salvar, para te restaurar. Mas se você não querer cuidar disso, não querer receber e cuidar disso, isso é um problema seu. Depois não vai chegar na porta do céu, Senhor, Senhor, eu entrei lá, eu fui na igreja, dei dízimo. O Senhor vai falar, eu morri para seu dinheiro, rapaz. Eu morri por promessa, sacrifício que você queria pagar. Amém, gente? O que precisa ser restabelecido na nossa vida nessa noite? Ou a partir de agora? Falo isso com todo amor e temor, que nós possamos olhar para as nossas vidas, o que precisa ser restabelecido. Qual caminho eu vou seguir daqui para frente, para seguir em frente? É vivendo assim, virando um crente online e outras coisas mais? Qual caminho eu vou seguir daqui para frente? Qual será o meu estilo de vida em paz com todos e santidade? Ou crente não é bobo, eu vou brigar com todo mundo, não estou nem aí com santidade? E qual a atenção que eu estou dando à minha salvação? Antes de você ir pregar a salvação para os outros, qual a atenção, o valor que você está dando à salvação em Jesus Cristo?